com patrimônio, mas que faliram e que não conseguiram ter resultados, nós temos vários em Angola. Nós temos vários. Nós, se olharmos esses dias, há, por exemplo, uma polêmica do general Suquiça, que dizem que deixou muitos bens, mas os filhos não se entendem e a viúva não se entende. E ele deixou também a atividade comercial. E qual é aqui o problema? Falta de liderança. Falta de as pessoas comungarem o mesmo sentido de liderança que provavelmente ele teve. E então os filhos não estão a conseguir unirem-se nos valores, nos princípios, na missão e na visão do pai para continuarem o trabalho que ele estava a desenvolver. E provavelmente nem eles perceberam qual era a visão dele, qual era a missão dele, qual era o propósito dele. Então eles não conseguem estar conjugados, agregados, para dar continuidade a essa visão, a essa missão e a esse propósito. Nós podemos falar do general Kudipayama, com quem eu conversei várias vezes sobre isto. Nós podemos falar de várias famílias do sul de Angola. E que, se nós olharmos, essas empresas não estão a conseguir dar continuidade porque não conseguiram ter coesão, as famílias não conseguiram se unir, não conseguiram ter coesão, não conseguiram perceber a visão, a missão, o propósito dos fundadores para continuar aquele propósito. Porque o negócio, quando perde a visão, a missão e o propósito, o negócio morre. O negócio morre. Você pode ter uma empresa fantástica. Existem muitas empresas fantásticas no mundo e que ruíram porque elas perderam o propósito. Perderam a razão de existir, tá vendo? O propósito é a razão de existir. Quando você perde a razão de existir, você morre. Por que é que as pessoas matam-se? As pessoas matam-se por causa disso. O suicídio é quando as pessoas perdem a razão, a existência, a razão da sua existência. Há empresas que suicidam. As próprias empresas suicidam-se. Ou os trabalhadores, ou o próprio fundador, a própria família, donos da empresa, matam a empresa. Por quê? Porque a empresa perdeu a razão de existir. Eu faço isso também a muitas empresas minhas. Quando eu dou conta que há uma empresa que perdeu a razão para mim de existir, eu mato aquela empresa. Eu fiz isso com as farmácias, por exemplo. Nós temos uma rede de farmácias fantástica. Nós chegamos a ter 11 farmácias em Angola. Fantástico. Projeto fantástico. Até um certo ponto. Na altura em que nós vimos que ela já tinha perdido o propósito de existir, nós simplesmente matamos a empresa. Matamos a empresa. Por quê? Porque ela já não tinha um propósito. Nós já não tínhamos uma visão sobre aquela empresa. Já não tínhamos uma missão com aquela empresa. Então nós temos que extinguir a empresa. Ela tinha que deixar de existir. A empresa ela é assim como as pessoas são. Muitas empresas, muitas famílias, elas deixam de existir, as pessoas divorciam-se, as empresas são extinguidas ou vão à falência porque perderam o propósito. Perderam o propósito. Muita gente não consegue criar empresas, não consegue manter a empresa, e foi a experiência que eu vos dei da padaria, porque não tem propósito. Ou porque o propósito não é forte. E quando o propósito não é forte, o desejo também não é forte. O desejo ardente para manter também não é forte. E o que acontece é que não há depois uma liderança forte que sustenta a empresa, que dá dimensão à empresa e que faz acontecer a empresa. E, nesse sentido, também não há uma grande vontade de vender, mas vender para servir os outros, para trazer felicidade, para trazer
prosperidade, para criar emprego, para criar desenvolvimento. Por quê? Porque as pessoas depois deixam de ter propósito. Deixam de ter propósito. E olham para dizer para você, chega, eu já não quero isso. Estou cansado disto. Os mais velhos falam muito disso. Não, nós estamos cansados. Há muitas empresas em Angola que estão nesse contexto. Os fundadores perderam o propósito de continuar com a empresa. Ou de continuar com a empresa no mercado angolano. Então, isto é muito importante. A liderança do fundador é muito importante para dar razão, dar existência e dar coesão para a empresa continuar a existir. Para a empresa continuar a ter propósito. Então, isto é muito importante hoje no mundo das empresas e concretamente das empresas familiares. Senão a empresa, tarde ou cedo, vai à falência e, portanto, termina por aí.